Saudações, LJanos! Aqui é o professor de Biologia, Rodrigo Domingues. Estamos aí, então, nos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram e também, LJano, acesse o nosso curso online do Bombeiro Militar de Minas Gerais. E vambora para a nossa aula, LJano, número 5. Aula importante, um conteúdo que as outras bancas do concurso do Bombeiro de Minas Gerais não costumava cobrar. Estamos aí agora com uma matéria nova e quente no edital, que é embriologia, uma matéria tecnicamente bem sensível, mas vamos tentar manter aí o controle da aula, dando as dicas mais importantes desse conteúdo. Aula 5, então, vai falar sobre embriologia e reprodução humana. Vamos então, sem mais delongas, para a questão número 1. A genética ainda abrange os estudos acerca da mutação que pode ocorrer no material genético em decorrência de algum agente físico ou químico. Transtornos estruturais, comportamentais, funcionais e metabólicos presentes ao nascimento podem ser denominados defeitos congênitos. As malformações ocorrem durante a formação de estruturas, podendo ocasionar a ausência total ou parcial de uma determinada estrutura. As alternativas abaixo representam teratógenos associados a malformações humanas. Analise-as e assinale a correspondente a um teratógeno físico. Jordano, primeira coisa, nós temos aí a questão da reprodução humana. Após a fecundação do gameta masculino e o gameta feminino, forma-se o zigoto. A partir desse momento começa uma área da biologia chamada embriologia, a área de desenvolvimento dos embriões animais. Estamos falando de embriologia humana. Nós vamos chegar nessa parte nas outras questões. Mas após esse momento, o embrião ele vai começar a multiplicar suas células, ele vai começar a originar estruturas que vão formar todos os seus órgãos aí, até ele formar um feto propriamente dito. Bem, durante essas primeiras semanas da gestação, o embrião ele é muito sensível. Qualquer coisa que a mãe esteja usando pode afetar essas células em desenvolvimento e fazer com que a criança, o embrião, o feto, deixe de formar alguma estrutura importante. Essas coisas que a mãe está usando, que podem atacar as células da criança, são chamadas de teratógenos ou teratogênicos. Por exemplo, cigarro, álcool, drogas, até mesmo a questão de doenças que a mãe contrai, medicamentos são agentes teratogênicos. Por exemplo, a mãe ficou doente, pegou uma gripe forte, por exemplo, na primeira semana de gestação ou na segunda. O vírus é um agente biológico. Então, esse vírus pode causar uma malformação na criança? Pode. Então, o vírus ele é classificado como teratogênico biológico. A mãe é usuária de droga, a mãe é alcoólatra, a mãe fuma, a mãe usa medicamentos. Todos isso são classificados em teratógenos químicos. A questão está querendo, Jordano, qual é um teratógeno físico, galera? Então é bem fácil, né? Citomegalovírus é um teratógeno biológico. Talidomida, anfetamina, talidomida é um medicamento, anfetamina é uma droga. Esse aqui são teratógenos químicos. Aí ficou basicamente somente a letra A, raio-x. O raio-x é uma onda eletromagnética, é uma propriedade física
E aí ele entra como um teratógeno físico. Então, a banca, ela já pediu várias questões que trabalham sobre teratogenia. Questão 1, letra A. Questão facinha, questão muito importante. Questão 2. Falar um pouquinho aí sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. O sistema reprodutor humano, também chamado de sistema genital, é formado por órgãos que constituem o aparelho genital masculino e feminino. As alternativas a seguir estão relacionadas com características desses aparelhos. Assinale-as e analise-as e assinale a alternativa correta. Jordano, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui do sistema reprodutor masculino. Vamos falar aqui dos órgãos do sistema. O primeiro órgão mesmo, testículo, que é a glândula masculina. O testículo é responsável pela produção de testosterona, pelas características sexuais masculinas e também pela produção de espermatozoide. Quando o espermatozoide é produzido, acima dele fica um órgão chamado epidídimo. Esse órgão é um órgão que armazena o espermatozoide já formado. A saída do epidídimo, quando o homem inicia o processo da ejaculação, nós temos o ducto deferente, que é o lugar onde o espermatozoide ele vai passar até chegar na uretra. É no ducto deferente, Jordano, que faz a cirurgia chamada vasectomia. Do ducto deferente, então, até chegar na uretra, o espermatozoide ele passa pela vesícula seminal. A vesícula seminal, ela produz o início do sêmen. O sêmen o início do sêmen, ele é ácido, ricos em carboidratos e vitamina, que servem para nutrir o espermatozoide. E antes de chegar na uretra, e antes de chegar no canal peniano, vai passar pela próstata. A próstata produz a outra parte do líquido do sêmen, só que nesse caso o líquido ele é alcalino. E nesse momento o espermatozoide ele começa a bater o flagelo. Depois disso, estando já dentro da uretra, nós temos o pênis, que é o órgão copulador. Esses são os órgãos, em resumo, do aparelho reprodutor masculino. O feminino, por outro lado, ele tem menos órgãos, mas ele é mais complexo por causa do ciclo menstrual. Nós temos os ovários, que tem a mesma função do testículo, produzir os hormônios sexuais e amadurecer os óvulos mês a mês, controlando o ciclo menstrual e controlando os caracteres sexuais masculinos. Nós temos as tubas uterinas, que é o local onde ocorre a fecundação, que é o encontro do gameta masculino e feminino. Nós temos o útero, que é o local onde o embrião implanta num processo chamado nidação, e a gravidez se processa no interior do útero por 9 meses. E nós temos a vagina, que é o órgão que recebe os espermatozoides ejaculados pelo pênis. Bem, sabendo essa estrutura, Jordano, nós conseguimos fazer a questão número 2. A questão número 2 fala que a letra A, o local em que os gametas atingem a maturidade e mobilidade, tornando-se aptos à fecundação. B. Glândula responsável pela ovulação. A questão está falando do ovário, né? Ovário.
Então, o ovário é o local em que os gametas atingem maturidade, mobilidade, tornando-se aptos à fecundação. Letra B. Glândulas responsáveis pela ovulação e pela produção de estrogênio e testosterona. Letra C. É dobras da pele formada por tecido adiposo, responsáveis pela proteção do aparelho reprodutor masculino. Essa aqui está errada. Feminino. E letra D. Conjunto formado pela próstata, vesícula seminal e glândulas bulboretrais. Pessoal, quem tem próstata é o aparelho reprodutor masculino. Estamos falando de ovário. Estamos falando de sistema reprodutor feminino. Bem, e aí nós temos duas questões. O ovário, ele é uma glândula responsável pela ovulação. É do ovário que sai o óvulo mês a mês. E é dentro do ovário que produz os dois hormônios mais importantes da mulher, que regula o ciclo menstrual. Então a resposta é letra B. Aqui, a letra A está falando da tuba uterina. E nessa questão estamos falando do ovário. Questão 2, letra B. Questão 3. A ovogênese refere-se a uma sequência de eventos pelos quais a ovogônia se transforma em ovócitos. É um processo recorrente que faz parte do ciclo ovariano. Ciclos que ocorrem mensalmente durante toda a vida reprodutiva da mulher, exceto na gravidez. Analise as afirmativas referentes à ovogênese e assinale a alternativa incorreta. Jotano, essa questão aqui é bem específica. O homem, ele inicia a puberdade um pouco tardiamente, por volta de 11, 12, 13, 14. Mas o homem, a partir do momento que ele produz os seus primeiros espermatozoides, ele irá produzir para o resto da vida. Então, essa é a questão do sistema reprodutor masculino. A mulher, não. O sistema reprodutor feminino, as células germinativas da menina, a primeira meiose, a meiose 1, ela começa ainda quando a menina está dentro do útero da sua mãe, ou seja, no período embrionário. Aí os pré-ovócitos dela já começa a iniciar o desenvolvimento. Então, o que acontece? Essas células começam a meiose 1 e paralisam a divisão celular na meiose 1. Ela não termina a meiose 1. Resumindo, a menina nasce, todas as meninas nascem com as células iniciadas e paralisadas na meiose 1. Ô Pacopata, quando que acaba isso? Bem, a menina vai crescer e quando ela iniciar a primeira menstruação, que é a menarca, naquele dia, todo mês, o ovário aleatoriamente escolhe uma célula para terminar a meiose 1 e começar a meiose 2 e paralisa. Então, a hora que a mulher ovula uma célula por mês, essa célula está com a meiose 1 terminada, iniciada a meiose 2 e paralisa de novo. Então, essa célula está na tuba uterina. Ela só vai terminar a meiose se houver fecundação. Se o gameta masculino encontrar o feminino na tuba uterina, o ovócito termina a meiose 2 e começa a fazer o desenvolvimento do zigoto. Então é bem complicado essa questão do sistema feminino. O que está errado? Letra A. Um ovócito termina a primeira divisão meiótica
logo após a ovulação. Letra B. Os ovócitos primitivos proliferam por divisão mitótica no início da vida fetal. Isso aqui tá certo. A mulher ela começa a fazer a divisão celular da meiose ainda lá na fase embrionária. As ovogônias aumentam de tamanho e formam ovócitos primários antes do nascimento. Também, as ovogônias são as células que originarão os ovócitos. Elas começam a desenvolver com a menina ainda no período embrionário. Letra D. Todos os ovócitos primários, que é o primeiro ovócito, completam a metáfase da primeira divisão meiótica ao nascimento. Essa é a alternativa errada, Jordano. Quando a menina nasce, todas as células dela estão paralisadas na prófase 1 da meiose 1, da primeira divisão meiótica. Assista a aula número 4 para vocês pegarem as manhas da divisão celular. Lá eu expliquei as etapas e tal. Essa primeira divisão meiótica, ela só vai terminar quando a mulher entrar na puberdade. Na puberdade, ela termina a meiose 1 e começa a meiose 2. Se fecundar, termina a meiose 2. Então, a letra D está errada, a letra A está correta, porque a letra A e D é o oposto. Esse ovócito, ele só termina a meiose 1 logo após a ovulação. Aí depois que ovula, começa a meiose 2 e paralisa. Se engravidar, se fecundar, termina a meiose 2. Então, Jordano, essa questão é uma questão da banca. Ao fazer a preparação desse material, tinha algumas questões parecidas com essa. É uma questão que depende bastante da aula 4, depende bastante lá do conteúdo que temos da divisão celular mitose e meiose, só que essa aula está específica para o sistema reprodutor. Vamos então para a questão número 4, iniciarmos aí a parte da embriologia. A figura a seguir apresenta o desenvolvimento humano embrionário e adulto. Nós temos aí algumas características das etapas que ocorrem após a fecundação. Olha só, o embrião com 3 dias, o embrião com 5 dias, até formar um adulto. Bem, antes de falar sobre isso, Jordano, vamos falar aqui das etapas da embriologia. Jordano, nós temos 4 etapas. As etapas são... A primeira etapa é chamada de clivagem, ou também conhecida como segmentação. Esta etapa, Jordano, ela ocorre exatamente após a fecundação. O gameta masculino encontrou o feminino na tuba uterina. Nesse momento já começam as divisões da mitose. Uma célula forma 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16. E aí a clivagem, ela dura em torno de 3 a 5 dias na tuba uterina. O final da clivagem forma um conjunto de células iguais, chamadas células-tronco totipotentes. Essa estrutura, ela é chamada de mórula. Então, a mórula, ela marca o final da primeira fase. A mórula, todas as células são iguais entre si. A segunda etapa chama blastulação. Na blastulação, Jordano, a mórula, ela vai fazer a nidação. O que é a nidação?
A nidação é o momento que o zigoto, né, o embrião, ele vai entrar no útero. Enquanto ele está entrando no útero, ele está fazendo algumas transformações na parte externa da sua célula e uma transformação na parte interna. Ou seja, aquela mola ela começa a se organizar em células que vão formar o corpo do embrião, chamado embrioblasto. Nessa hora já começa a formar também o que vai ser ali em volta do embrião os anexos embrionários, que seria o cordão umbilical e a placenta. A blastulação ela ocorre normalmente na segunda semana de gravidez e termina com uma estrutura chamada blástula. No final da blastulação, inicia a formação dos chamados folhetos embrionários. Eles vão começar a sua formação aqui e vão concluir a sua formação aqui, na fase chamada gastrulação. A gastrulação ela termina com uma região chamada gástrula, em que o embrião ele vai formar uma cavidade chamada gastrocele, que é o início do futuro sistema digestivo. E aqui, os folhetos embrionários, eles vão tomar forma. O embrião vai formar 3 camadas de células especializadas. A camada externa, chamada ectoderma. A camada interna, chamada mesoderma. E a camada interna, a mesoderma é a camada do meio, e a camada interna chamada endoderma. Esses folhetos aí, eles vão originar todos os tecidos e todos os órgãos do nosso corpo. Nessa fase também ocorre a presença de uma estrutura chamada notocorda, que vai alongar o embrião. Até então o embrião é esférico e a notocorda vai alongar esse embrião. A gastrulação ela ocorre próximo da 3ª semana de gestação dentro do útero. A última etapa, que praticamente ocorre no final do 1º mês de gravidez, é chamada de neurulação. A neurulação eu finalizo com a formação de uma estrutura chamada neurula. E o início dessa etapa ocorre a formação de uma estrutura chamada placa ou tubo neural. Essa placa, formando o tubo neural, é o início do sistema nervoso da criança. Aquela questão 1 que fala dos agentes teratogênicos, todos os agentes teratogênicos atuam nessas praticamente 4 etapas da gravidez. Isso ainda é no 1º mês de gravidez, Eli Jordano. Essas etapas, elas são muito cruciais, porque elas estão determinando tudo que o embrião vai ser a partir dessa etapa. A formação dos tecidos, a formação dos órgãos. Assista a aula 3 de histologia, porque tem uma relação muito grande com a embriologia. A histologia nasce do desenvolvimento dos folhetos embrionários. Vamos agora para a questão, então. Considerando a figura acima e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que corresponde ao estágio de desenvolvimento onde se encontram células melhor caracterizadas como células-tronco embrionárias. Essas células-troncos embrionárias são também chamadas de totipotentes, também chamadas de célula-tronco. Essas células, galera, são as células da mórula. Em que etapa eu tenho isso? Tem que ser em algumas das etapas iniciais. Aí, olhando aqui o esqueminha, esse aqui tá fora. Aqui eu já tenho o embrião formado. O embrião de 5 dias,
ele já tá, o embrião de 5 dias, ele já tá com as células organizadas. Essa estrutura aqui é o embrioblasto. Essa estrutura aqui, ela já é a chamada blástula. Isso aqui é o zigoto ainda, que acabou de fecundar. A célula-tronco perfeita é uma onde eu tenho um conjunto de células todas iguais, é a item número 2. Então a resposta da 4 é letra B. Questão 5. A gastrulação é o processo formativo pelo qual o disco embrionário bilaminar é convertido em disco embrionário trilaminar. Esse processo é o início da morfogênese, que é o desenvolvimento da forma e estrutura de vários órgãos a partir do corpo. Os responsáveis pela origem dos tecidos e órgãos específicos são as 3 camadas germinativas, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Das alternativas citadas a seguir, qual se originou do mesoderma? Então, Jotano, essa questão aqui é uma questão bem chatinha. Nós temos que entender mais ou menos o que cada camada dessa forma em termos de tecidos e o que cada tecido vai formar. Então vamos fazer uma revisão aqui, ó. O ectoderma, deixa eu fazer melhor aqui, ó. Vou fazer igual eu fiz na aula 4. O tecido epitelial, ele pode ter origem dos 3 folhetos. Da ectoderma, então tudo tem a ver com epiderme, né? Anexo, glândula, ectoderma, endoderma e mesoderma. O tecido conjuntivo, todos eles, incluindo o osso, a cartilagem, o sangue, os vasos sanguíneos, podemos citar também aqui o tecido adiposo, a segunda camada da pele, todos eles são do mesoderma. O tecido muscular, incluindo o coração e o músculo esquelético, todos eles são do mesoderma. E o tecido nervoso, ele é um folheto que vem é um tecido que vem do ectoderma. Jotano, se você memorizar a origem embrionária dos tecidos, você vai conseguir raciocinar que dos tecidos nascem os órgãos. E você faz a relação, por exemplo, se o tecido nervoso é ectoderma, o cérebro é de origem ectodérmica. Se o tecido muscular é mesodérmica, o coração é de origem mesodérmica. É isso que a questão está querendo dizer. Então, se eu pegar esse esquema e adaptar na minha questão para ver qual vem do mesoderma, olha só, retina. Retina é estudo dos olhos. Os olhos têm relação com o órgão do sentido. Órgão do sentido tem relação com o sistema nervoso. Sistema nervoso, Jotano, é ectoderma. É isso que nós temos que fazer, essa relação. Olha a letra B saindo fora aí também. Sistema nervoso é do ectoderma. E aí nós temos aqui células sanguíneas e a medula óssea que produz a célula sanguínea. Célula sanguínea, Jotano, é um tipo de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, ele é de origem mesodérmica, então já é letra C. Agora, revestimento epitelial das vias respiratórias. Jotano, as vias respiratórias, o pulmão, revestimento interno, tá por dentro, não tá no meio. Ectofora,
endodentro mesomeio. Revestimento interno, salvo com raras exceções, ele é endodérmico, então não é mesodérmico. Por isso que essa alternativa ela está errada. Última questão. Se houver problemas no desenvolvimento embrionário do mesoderma, de novo, ou do mesênquima de um mamífero, este poderá apresentar posteriormente defeitos em quais dos seguintes 3 órgãos ou tecido. É só lembrar, Jordano, exatamente o que eu acabei de fazer para você aqui no slide anterior. Tecido conjuntivo? Sim. Tecido nervoso? Não. Tecido nervoso é de origem ectoderma. O esqueleto, tudo bem. Letra B. Esqueleto? Beleza. Epitélio do tubo digestivo? Não. São órgãos internos de origem endodérmica. Glândulas da epiderme? Não. Epiderme, toda epiderme aqui. Nesse caso aqui, a glândula vai ser de origem ectoderma, porque está para fora. Letra C, esqueleto, tecido muscular, tecido conjuntivo. É o esquema que eu mostrei para vocês, L. Jordano. Bem resumidinho aí. Letra C. Letra D, epiderme é ectoderma. Tecido conjuntivo, musculatura estariam corretos. Jordano, chegamos aí ao fim, né? No caso aí, aqui foi errado e tal. Chegamos aí ao fim de mais uma aula de biologia com o professor Rodrigo Domingues. Espero estar contribuindo aí com vocês, L. Jordano. Na luta, no sonho para pegar a sua tão sonhada farda. Eu quero estar lá com vocês quando você atingir o seu sonho. Desistir não é uma opção. Pense muito nisso. Foque nos estudos. Estamos aqui, eu, na química, na biologia. Estamos juntos aí no Missão 100 Dias Garrado. Arigatou gozaimasu, Jordano. Até a próxima, pessoal. Falou! Salve, salve, L Jordanos e L Jordanas, tudo bem com vocês? Professor Daniel Ciran, o Sem Órgãos, para mais uma aula de física aqui no Missão 100 Dias, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, gostaria que vocês, que ainda não estão em nossos grupos, seja aqui no WhatsApp ou no Telegram, peço para que vocês entrem em nossos grupos, cujos links estão na descrição do vídeo. Gostaria também de informar vocês que temos um curso completo, um curso online completo para o CBM-MG, tá? Tanto para o soldado quanto para o CFO, um curso completo. Também o link está na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá para a nossa quinta aula, cujo assunto hoje vai ser eletricidade. Então, primeira questãozinha nossa aí, L. Jordano, presta atenção. Um fio retilíneo uniforme de resistência igual a 27 ohms é dobrado em forma de circunferência. Então, você tinha um fio, imagina assim, você tinha um fio qualquer, esse fio aqui. Aí, do nada, o cara pegou e fez esse fio em forma circular, correto? Entenda, né? O cara simplesmente fez isso. Ele pegou o mesmo fio, esse fio aqui, ele tem 27 ohms. Aqui inteiro, ele continua tendo 27 ohms. Beleza? Então, aqui é um dado importante. Nós sabemos que esse fio completo, ele tem 27 ohms. Ele é dobrado em forma de uma circunferência. Então, eu já fiz essa ideia para vocês, que ele é dobrado em forma de uma circunferência. As marcações A e B são feitas no fio após a curvatura do fio. Então, se fez duas marcações, uma marcação A e uma marcação B. Calcule o valor da resistência elétrica. Ele quer saber o valor da resistência elétrica entre os pontos A e B da circunferência, sabendo, L. Jordano, que o ângulo formado no centro da circunferência entre os pontos A e B vale 120. Então, delimitou aqui, ó. Delimitou, se eu sair daqui e vir até aqui, nesse ponto,
E se eu saio, venho até aqui, esse ângulo aqui que ele delimitou, 120 graus, ok? Então vamos pensar. Como a resistência nessa questão está relacionado com o comprimento, eu tenho de lembrar da equação da resistência. Resistência elétrica é igual a ρ L sobre A. Rho lá. Resistência elétrica é igual a resistividade, que é uma característica que depende do tipo de material. L, o que é L? L é o comprimento do fio e A é a área. Perceba que o fato de eu ter um fio retilíneo e eu colocar ele na forma de uma circunferência, eu não vou alterar nenhuma das suas grandezas. Porém, o que vai acontecer? Você tem de compreender o seguinte fato. Vou te mostrar agora aqui, ó. Aqui você tem um ângulo de 120 graus. Se é 120 graus, para completar a circunferência, o outro lado vale quanto? 240 graus. Aí, L. Jordano, vamos imaginar que se eu conectar aqui, por exemplo, a um terminal positivo, e eu conectar o ponto B, vamos supor, a um terminal negativo. O que vai acontecer? Você teria uma corrente elétrica entrando aqui, uma corrente elétrica aí, e ela encontraria no ponto A um nó. Aí ela teria duas opções: subir no sentido horário, vou chamar aqui de corrente I1, ou ela poderia descer, e de fato também uma parte desce e outra parte sobe, no sentido anti-horário. Então percebam que de cara a nossa corrente, ela sofreu uma divisão. E se ela sofreu uma divisão, é porque esse resistor aqui por cima e esse resistor por baixo, eles estão associados em paralelo. Como assim? Quer dizer que, na verdade, constituiu o seguinte: essa parte de cima aqui, ó, essa parte de cima é uma resistência, é um resistor, né, que tem uma resistência, e essa parte de baixo, estou fazendo aqui de verde, se tornou outra resistência. E aí? E aí é o seguinte, você presta atenção que o resistor, ele tinha 27 ohms, quando você usa o comprimento inteiro, que é 360 graus. Como assim, Ciran? Você observou na página anterior que ele tinha aqui, ó, presta atenção, se você olhar aqui, ele tinha reto, você pegou e curvou ele. Se você não fizer nenhuma marcação, a circunferência completa tem a mesma resistência dele linear. Vale quanto? 27 ohms. Porém, L. Jordano, o que aconteceu? Você dobrou em uma parte que é 120 graus e outra parte que é 240 graus. Então, nós temos de fazer o seguinte: primeiro descobrir quanto que é a resistência aqui por cima e quanto que é a resistência aqui por baixo, através de uma regra de 3. Por quê? Porque a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Como a parte de cima ficou com um comprimento menor, vai ter uma resistência menor. A parte de baixo, que tem um comprimento maior, tem um ângulo maior e uma resistência maior. Então, a regra de 3 é fácil, ó. Eu tenho que 27 ohms é em 360 graus. Agora, vamos pensar. Se eu tenho 120 graus, quanto de resistência que eu vou ter? Vou chamar essa aqui de cima de R1. Vou ter R1. Fazendo os cálculos, né? Você vai encontrar um valor para R1 igual a quanto? Igual a 9 ohms. Então, eu sei que essa resistência vale 9 ohms. Assim como eu também sei o seguinte, ó. Se 27 ohms é igual a 360 graus, que é o comprimento todo, se eu tenho 240 graus, que é por baixo, eu vou ter a outra resistência, que eu vou chamar essa de baixo aqui de R2. Fazendo a regra de 3, você vai encontrar R2
igual a 18 ohms. R2 é igual a 18 ohms. Claro que para R2 você poderia simplesmente fazer assim, ó. Tudo não é 27? Se eu já encontrei 9 aqui por cima, por baixo é 27 menos 9. E 27 menos 9 não há novidade alguma, que a gente sabe que é 18. Beleza? Agora pronto. Como que você tem de resolver o problema? Você tem de compreender o seguinte. Esse circuito ali, ele pode ser representado assim, ó. Ele pode ser representado como sendo um resistor R1 e um resistor R2, de forma que eles estão conectados em paralelo. Eles estão conectados em paralelo, ó, representando a mesma coisa. Aqui é o positivo, aqui é o negativo, aqui é meu ponto A e aqui é meu ponto B. Essa corrente elétrica que veio aqui, ó, essa corrente elétrica aí, ela se divide aqui para uma corrente I1 e aqui embaixo ela se divide numa corrente I2. Quanto que vale R1? Nós sabemos que R1 vale 9 ohms. R2 vale 18 ohms. Esses dois resistores aqui, L. Jordano, ó, esses dois resistores, eles estão conectados em quê? Eles estão conectados em paralelo. Se eles estão conectados em paralelo, como que eu vou resolver o valor da resistência equivalente entre eles? O valor da resistência elétrica entre eles é dado pelo produto pela soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. É o famoso produto pela soma. Então, a gente teria quanto? Quanto que seria o produto? Nós teríamos 9 vezes 18 sobre 9 mais 18. Então, nós teríamos um valor de 6 ohms. Então, a resistência equivalente nesse circuito é de 6 ohms. Então, essa questão, perceba, L. Jordano, que ela migrou. Ela saiu de uma simples resistência, um fio linear, mas quando você colocou ele em forma de circunferência, marcou 2 pontos, já muda tudo, porque passa a ser uma associação de resistores. Por quê? Porque a corrente que entraria em cada ponto dessa, ela ia ramificar. Aí o cara pergunta, Daniel, e se eu colocasse exatamente no meio? Por exemplo, se eu colocasse 360 graus, eu pusesse 180, o ponto A, B, 180, no meio certinho da circunferência. A mesma coisa. Por quê? Porque a corrente que entrasse em A, ela ia separar. Uma parte ia no horário, uma parte ia no anti-horário. Seria mais fácil, por quê? Seria 27 ohms, dividia 13,5 para cima, 13,5 para baixo. Aí, mesmo assim, em paralelo, aí você faria 13,5 vezes 13,5 dividido por 2. O raciocínio seria o mesmo. Então, se cair uma nova questão sobre essa, o raciocínio é esse. Fazer uma regra de 3 com o ângulo, porque você sabe da matemática que o ângulo define o comprimento, não é isso? Se a circunferência inteira tem 2πr, 360 graus. Então, se você tem, por exemplo, 20 graus tem um arco cujo comprimento é proporcional a 20 graus. Então, você faz uma regra de 3, você consegue encontrar a resistência. Encontrou a resistência de um lado no sentido horário e do sentido anti-horário, você faz um paralelo deles, tá? Aí você tem uma associação de resistores que você vai fazer a associação em paralelo, você usa a fórmula prática que o L. Jordano está cansado de saber. Produto pela soma. Produto pela soma está em paralelo, 2 a 2. Produto pela soma, você chega aí na nossa resposta. Beleza? Então tá, vamos para mais uma pergunta. Isso são questões diretas da sua banca, tá? Esse é o nível que está aguardando vocês aí. Tem de estudar, tem de focar. Temos um curso completo que dá vários e vários exemplos como esses. Então o link está na descrição do vídeo.
Caso você queira assistir aulas detalhadas sobre isso, essa é a oportunidade visão ali, Jordano. Veja bem, uma questão top agora também. Não é uma questão fácil, tá? Essa questão primeira aí não é fácil. Por isso que eu mostrei para vocês já saberem sobre isso. E essa questão 2 também não é uma questão fácil, tá? A parte de eletromagnetismo, né, que a gente considera eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, tudo num conjunto só, não é tão simples aí na prova, tá? Veja bem, a figura abaixo representa duas esferas de massas e cargas iguais, tá? Então elas têm mesma massa e mesma carga. E tem um volume, nós vamos ver para que a gente vai usar esse volume depois. Ela tem um volume de 1 metro cúbico. Cada esferinha tem um volume de 1 metro cúbico. Aí ele fala assim, em um primeiro momento, o sistema está em equilíbrio no ar. Então, o sistema está em equilíbrio no ar, cujo valor em alfa, lá no equilíbrio, é 30 graus. E a força elétrica em cada esfera vale 20 graus, ou 20 newtons. Aí, beleza, ele fala isso. Aí ele coloca assim, ó, em um segundo momento, o sistema é posto completamente submerso. Submerso é dentro, né? É o mesmo que imerso, são sinônimos. A palavra submerso e a palavra imerso são duas palavras sinônimas aí. Então, colocou completamente imerso em um fluido. Ó, só de você colocar um sistema completamente submerso em um fluido, quer dizer que vai surgir uma força que o L. Jordano está sabendo já, que é denominada empuxo, né? Só de você colocar ele dentro de um fluido, já vai ter uma força empuxo. E, novamente, o sistema volta a ficar em equilíbrio. Então, chega um momento que o sistema passa a ficar em equilíbrio. Só que agora o ângulo mudou. O ângulo do equilíbrio agora é de 60 graus. Então, L. Jordano, nós temos de calcular o valor da força elétrica nas esferas dentro desse fluido. Esse é o nosso objetivo aí para resolver essa questão. Então, eu já fiz aqui um diagrama de forças que nós vamos ter de representar quais são as forças que atuam nessa esfera, né? Vou fazer em uma esfera, mas o ideal é que faça nas duas, né? Até porque elas são iguais, o resultado dá o mesmo. Então, aqui, imagine que essa seja positiva, essa daqui também é positiva. E se ambas são positivas, vou ampliar aqui para vocês enxergarem melhor, quer dizer que existe uma força de repulsão. Então, existe uma força aqui que eu vou chamar de FEL, que é a minha força elétrica repulsiva. Da mesma forma que tem de um lado, tem do outro. Porém, é em sentido oposto. Não é isso? Nós vamos ter uma força elétrica em sentido oposto, porque isso representa para a gente uma repulsão. Então, vou colocar aqui o nosso vetor força elétrica. É do mesmo tamanho, tá? Vou colocar exatamente do mesmo tamanho aqui para a gente ser fidedigno com a figura, tá, L. Jordano? Visão, ó. Então, vou diminuir um pouco esse vetor de tamanho para ficar mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui é a minha força elétrica repulsiva. A mesma coisa que é de um lado é do outro. Então, aqui também nós temos uma força elétrica. Beleza. Como a esfera está numa região que tem gravidade, L. Jordano, se existe gravidade, tem nessa esfera uma força de qual natureza? Existe nela uma força peso. Existe aqui uma força peso. E tem na outra esfera? Tem. Não vou desenhar para a gente andar mais rápido. E existe ainda a força ao longo da corda, que nós chamamos essa força de tração. Essa força ao longo da corda nós chamamos de tração. Agora vamos entender o seguinte. Vamos aos ângulos, L. Jordano, vamos aos ângulos. Se ele falou que no primeiro caso esse ângulo aqui é 30 graus, e aqui nós temos um triângulo retângulo, se aqui em cima vale 30, aqui vale 90, esse ângulo aqui vale 60 graus. Se ele vale 60, esse outro aqui é oposto pelo vértice com ele, eles são iguais, então também vale 60 graus. E aí, o que nós podemos fazer? Nós somos obrigados a usar as propriedades de vetores. Eu posso desenhar esse vetor tração virado para cá, de forma que eu tenha um triângulo.
Ao ter esse triângulo, usando a trigonometria em qualquer um dos dois, seja no triângulo menor ou no triângulo maior, você consegue achar a resposta. Então, se lá em cima é tração, vou desenhar de roxo aqui, ó. Esse vetor aqui também representa a nossa tração, ok? Então, fechou um triângulo. Cadê o triângulo, Ciran? Basta você pegar a força elétrica e colocar aqui embaixo. Você vai ter um triângulo fechado. Inclusive, vou até fazer isso, ó. Vou trazer para cá. Aqui está o meu vetor força elétrica. Fechou um triângulo. Que triângulo é esse? Esse triângulo é o nosso triângulo que vai dar os valores corretos das forças em termos de trigonometria. Ó, entenda, vou desenhar só o triângulo aqui com os valores certinho para vocês. É um triângulo retângulo, que está dessa forma aqui, ó. Na vertical, aqui é o peso, aqui embaixo é a força elétrica, e aqui nós temos um ângulo de 30 graus. E fechando aqui a nossa hipotenusa, nós temos a tração. Veja bem, L. Jordano, se é 30 graus, eu preciso obrigatoriamente encontrar quanto que é o valor do peso. Por quê? Porque sem o valor do peso, não vai ter como, na segunda situação, eu resolver esse problema. Como que eu vou achar a tração, L. Jordano? Como que eu vou achar o peso? Como que eu vou achar a força elétrica? Aí eu tenho de usar seno, cosseno ou tangente. Veja, na questão, ele nos forneceu corretamente, vou voltar agora ao tamanho original. Se ele nos forneceu quanto que é o valor da força elétrica, perceba aqui, ó. A força elétrica, no primeiro caso, a gente tem, ela vale 20 newtons. Como a gente vai precisar do peso, na segunda possibilidade, eu vou calcular o peso primeiro aqui. Então, calculando o peso, como é que eu calculo o peso aqui? Vou usar qual relação? Vou usar a tangente. A tangente de qualquer ângulo é sempre a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, fazendo aqui a tangente, ó, vai ficar como? Ó, a tangente, deixa eu reduzir de novo. A tangente de 30 graus, ela vai ser igual. Quem que é o cateto oposto a 30 graus? Oposto a 30 graus é a força elétrica, que nós já sabemos que vale 20. Quem que é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o que está do lado. Do lado é o peso. Tangente de 30, você tem que saber de cor. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual. Quanto que vale a força elétrica? A força elétrica vale 20. Quanto que vale o peso? Não sei. Multiplicando cruzado, racionalizando, nós encontramos o valor do peso de 20 raiz de 3. Por que eu calculei o valor do peso? Porque o valor do peso não muda se ele está dentro da água ou não. O peso é fixo. Mas e aí, L. Jordano? Agora nós vamos para o mesmo problema. Só que agora ele está dentro de um fluido. O que vai mudar? Pensa comigo. Se essa partícula aqui é positiva e essa partícula é positiva, a força vai continuar sendo de qual tipo? Sendo uma força repulsiva, correto? Vou desenhar só a força aqui, ó, força elétrica repulsiva. Então aqui primeiro, o primeiro vetorzinho bonitinho que eu desenhei para vocês aqui é o vetor da força elétrica. Beleza. Agora, a partícula está num local onde existe gravidade. Se existe gravidade, continua tendo quem? Continua tendo o peso. Continua tendo o peso. Só que ela foi colocada dentro de um fluido. O que acontece quando você coloca algo dentro de um fluido? Surge uma força vertical para cima e essa força é a força de empuxo. Nós temos também um empuxo. Além desse empuxo, continuamos a ter a tração ao longo do fio. Então agora, L. Jordano, o que mudou para a gente? O que mudou para a gente? Mudou o seguinte, o fato de você ter
o empuxo vai alterar o equilíbrio aqui na vertical. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter uma resultante aqui na vertical, de tal maneira que eu tenho de saber quanto que vale esse empuxo para eu saber se essa resultante é para cima ou para baixo, né? Para ver se ela é para cima ou para baixo. Fazendo o cálculo, como que a gente vai descobrir isso? Ó, veja bem, como que você calcula o empuxo? Para nós calcularmos o empuxo, já ensinei isso aqui nos 100 dias, o empuxo L-Jortano é devagar, é a densidade do líquido, o volume deslocado vezes a gravidade. O empuxo é devagar. Quanto que dá um empuxo? Se você olhar na questão, ela nos deu que quanto que vale a densidade do líquido? Raiz de 3. Quanto que é o volume da esfera? 1. Quanto que é a gravidade? 10. Então, o empuxo vai dar 10 raiz de 3 newtons. Então, na vertical ficou o seguinte, ó. Você tem um peso para baixo, que você já calculou. Se você olhar, você já calculou quanto que é o peso. Está aqui, ó. 20 raiz de 3. 20 raiz de 3. E você tem um empuxo para cima. Você tem um empuxo para cima que você acabou de calcular, 10 raiz de 3. Se você tem 20 raiz de 3 para baixo e 10 raiz de 3 para cima, sobrou quem? Sobrou um pequeno valor aqui para baixo. De quanto? De 10 raiz de 3. Beleza? Eu fiz 20 raiz de 3 menos 10 raiz de 3. Aí mudou o seguinte. O nosso triângulo vai continuar sendo o mesmo. Porém, aqui, ó, é a nossa tração, continuou sendo a nossa tração, só que na hora de você usar a trigonometria, você não vai poder usar o peso completamente. Você não vai poder usar o peso todo. Você vai usar apenas 10 raiz de 3. Então, ó, eu vou apagar aqui para eu ganhar espaço. O que vai acontecer? Eu vou apagar aqui de novo para desenhar esse triângulo para vocês, tá? Não é uma questão simples, tá, L-Jortano? Mas essa banca tem disso. Cobra questões mais simples, mas cobra umas também bem complicadas. Aqui vale 20 raiz de 3, menos 10 raiz de 3, que eu já fiz a conta. Vou colocar só aqui, ó. 10 raiz de 3. Na diagonal, que é a hipotenusa, continua sendo a tração, que eu não vou nem calcular. O ângulo mudou, era 60 graus. Se é 60 graus esse ângulo grandão, e aqui vale 90, esse ângulozinho, ele vale 30. Se ele vale 30, o oposto pelo vértice vale 30. Então, esse ângulo de dentro aqui agora, ele vale quanto? Ele vale 60. Então, esse ângulo aqui vale 60 graus. Quem que vai fechar aqui o nosso triângulo? Vai fechar o nosso triângulo justamente a força elétrica. Tá vendo que eu não pus o peso aqui. Eu pus a resultante que deu na vertical. Resultante essa entre quem? Entre esse empuxo para cima e esse peso para baixo. Eu peguei o valor do peso menos o valor do empuxo e pus aqui no triângulo, que é a minha resultante na vertical. Na diagonal não mudou nada, mas vai mudar sim o valor da força elétrica, que é o que eu estou procurando. Quanto que vale, a pergunta é, quanto que vale a força elétrica? Qual relação trigonométrica que eu vou usar? Olha, eu quero o cateto oposto, e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo. Qual relação trigonométrica que você usa? Cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, vou usar o valor da tangente de qual ângulo? Tangente de 60 graus. Se eu faço a tangente de 60 graus, vai ser quem? Cateto oposto. O que eu estou procurando, que é a nova força elétrica, vou chamar ela de força elétrica linha, dividido por 10 raiz de 3, que é essa resultante na vertical. Tangente de 60, L-Jortano, raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 1 é igual ao valor da minha nova força elétrica,
dividido por 10 raiz de 3. Multiplicando cruzado, fazendo a conta, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, 3 vezes 10, 30. Então, nós temos uma força elétrica linha, como sendo uma nova força elétrica, no valor de 30 newtons. Então, 30 newtons é a nossa resposta aqui para essa questão, letra D de dado. Duas questões realmente difíceis, tá, Eli Jordano? Vamos para mais uma. Ó, questão número 3. Questão número 3 é uma questão de eletromagnetismo, né? Na parte de você usar a força magnética, que eu vou te passar 2 macetes para você resolver qualquer tipo de questão sobre isso. Ó, uma partícula de carga Q, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb e massa 30 gramas. Então, nós já estamos notando aqui, ó, que ele nos deu uma massa que não está no SI. Ele deu uma massa aqui de 30 gramas. Não está no padrão do SI. Então, eu tenho que ficar atento. Por quê? Porque eu posso precisar de usar esses 30 gramas e, se eu precisar, eu tenho de converter para o sistema internacional. Então, ela penetra de forma perpendicular em um campo magnético. Então, toda vez que uma partícula entra, né, quando uma partícula entrar de forma perpendicular a um campo magnético, a trajetória é conhecida, é uma trajetória circular. Toda vez que a partícula penetrar em uma região de campo magnético com ângulo de 90 graus, a força magnética vai provocar um movimento circular uniforme. Então, deu para a gente o valor do campo. Olha bem, o campo magnético é de 4.000 Tesla, um campo muito intenso. E ele entrou com velocidade V, que nós não sabemos qual que é. Seu trajeto é curvo, de raio igual a 0,4 L, até entrar em um tubo, como mostra a figura. Perceba que ele entrou aqui, ó, percorreu apenas 60 graus de uma circunferência. Tá vendo que ele entrou aqui e não percorreu uma circunferência completa. Ela ia girar, essa partícula ia ficar girando o tempo todo. Mas antes que ela fosse girar, ela já entrou em um tubo, ok? Isso é importante você olhar na figura aqui, que nós temos esses 30 graus aí. Aí, Eli Jordano, é o seguinte, ó, ele pergunta, calcule o tempo em segundos para a partícula entrar no tubo. Quer que nós calculemos o tempo em segundos, ou seja, ele quer que nós demos a resposta no sistema internacional para esse problema aí. Ó, quando você envolve esse tipo de situação, cai duas coisas. Ou cai para você calcular o raio da trajetória, que eu vou ensinar agora como calcula, ou cai para você calcular o período, que foi essa questão aqui agora. Só cai isso em prova sobre esse assunto. Ou cai o raio ou cai o período. Como que você calcula o raio? O raio, a equação é mv sobre QB. E o período? O período é 2πm também sobre QB. Como que você decora isso daqui, Eli Jordano? Esse é um macetinho para vocês. Como que decora? Você vai decorar assim, ó. Habib, me vê um quibe. Habib, me vê um quibe. Aí você descobre o raio. Lembrando que a massa tem de 100 kg, velocidade em metros por segundo, o Q é o módulo da carga, que tem de ser expresso em Coulomb, e B é o campo magnético em Tesla. Agora, como que calcula o período? Período é o tempo de uma volta. Como calcula o período? Aqui é Habib me vê um quibe. Aqui é o seguinte, ó. Tem, T de tem, duas, pi de pi, pimentas, o Mzinho, então tem 2 pimentas no meu quibe. Tem 2 pimentas no meu quibe. Ou tem 2 pimentas malaguetas no meu quibe. Pode decorar assim também. Beleza? Então, nessa questão, ele quer o período.
Então, se ele quer o período, vamos usar a segunda equação, beleza? Então, vamos lá. Mas é lógico que você sacou aqui no problema que está escrito aqui claramente que não é uma volta toda, é só 60 graus. Então, nós vamos calcular o período como se fosse uma volta toda. Depois, vamos fazer o quê? 60 graus. 60 graus é um sexto de uma volta. Perfeito? Então, esse vai ser o nosso cálculo. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, substituindo valores. Período é igual a quanto, então? Ó, 2 vezes π, que é uma constante. As respostas estão em função de π. Se as respostas estão em função de π, eu não preciso substituir. 2 vezes π vezes a massa. Olha bem a massa ali, Jordano, 30 gramas. 30 gramas eu tenho de converter para quilo. Como é que eu faço para converter para quilo facilmente? Basta eu colocar 10 a menos 3. Ao colocar 10 a menos 3, já converti diretamente para quilogramas. Está no SI, pronto. Posso fazer o cálculo tranquilamente. Então, transformei. Então, ficou 30 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por quem? Pela carga. A carga, ele falou já em módulo, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, e o campo magnético, 4.000 Tesla. 4.000, vou colocar 4 vezes 10 ao cubo, tranquilamente. Ó, posso cortar quem aqui? Posso cortar o 2 com 2. Posso cortar, veja bem, ó, 10 a menos 6 vezes 10 a terceira vai dar 10 elevado a menos 3. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, cortou. Dá para eu simplificar 30 por 2 é 15, 4 por 2 é 2. Então, sobrou o quê? Inicialmente, sobrou 15π sobre 2 segundos. Só que isso daqui é se fosse uma volta, ou seja, 360 graus. Então, se é isso em 360 graus, eu preciso em quantos graus? Na pergunta foi em 60. Se a pergunta foi em 60, eu preciso calcular 1/6 desse valor. Como que é 1/6 de 15π sobre 2? 1/6 de, o de representa vezes, né? Então, vezes 1/6. Dá para simplificar 15 por 3. 15 por 3 é 5. 6 por 3 é 2. Então, ficou o quê? Ficou 5π, 2 vezes 2, 4. 5π sobre 4 segundos. Resposta, letra B. 5π sobre 4 segundos. Isso corresponde a 1/6 de uma volta. Esse é o tempo para 1/6 de uma volta. Perfeito? Então, são as duas equações aí para quando uma partícula penetra em um campo magnético. Quando uma partícula penetra em um campo magnético com um ângulo de 90 graus. Tá aí o nosso gabarito confirmado. Agora vamos fazer uma questãozinha teórica aqui para poder finalizar a nossa aula. Veja bem. Tá vendo que essa banca ela oscila? Ela vem com uma questão forte, né? Eu mostrei para vocês 3 questões realmente de nível bem puxado. São 3 questões difíceis, tá? Não são questões fáceis mesmo. Falo para vocês refazer essa questão, mudar os valores, porque são questões difíceis mesmo. Agora ele vem com a questão simples, um conceito trivial, muito de boa, que ele também cobra na prova. Então, assim, é uma banca que oscila bastante. Questão 4. O magnetismo é uma propriedade dos átomos que tem origem em sua estrutura atômica. Logo, os materiais podem ser classificados de acordo com as suas propriedades magnéticas. Deste modo, quando colocamos na presença de um campo magnético externo, estabelecem seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que... isso aqui é o mais importante. Ele falou, deste modo, quando colocados na presença de um campo magnético externo, então se eu coloquei um material próximo a um campo magnético externo, estabeleceu-se em seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido, mas que se desaparece
assim que o campo externo é removido, sendo especificados como, basicamente, Hélio Giordano, existem três classificações com relação aos materiais magnéticos. Veja bem, quando você aproximar um ímã de um objeto e esse objeto é fortemente atraído, se ele é fortemente atraído, ele é um material classificado como ferromagnético. Todo material que você pregar um ímã nele e grudar, ele é ferromagnético. Então é ferro, níquel, tá? São materiais que, se você aproximar, a atração é muito forte. Tem materiais que a atração existe, mas é uma atração muito, muito fraca. Quando a atração é muito fraca ou desprezível, esses materiais são chamados materiais paramagnéticos. Por exemplo, o alumínio. Se você aproximar o ímã de um alumínio, existe um rearranjo dos elétrons ali nos spins, de maneira que há uma leve atração. Mas a gente considera esse material paramagnético justamente por isso, porque há uma pequena orientação, mas não o suficiente. Agora, quando você aproxima e ocorre uma repulsão, observe que é o contrário, quando ocorre uma repulsão, se ocorre uma repulsão, esses materiais são classificados como diamagnéticos. O exemplo clássico de prova é o ouro. O ouro, se você pegar uma barra de ouro, né, e colocar sobre um campo magnético intenso, ela vai levitar. O ouro cria um campo magnético que provoca uma repulsão, né, da força magnética. Então esses materiais são diamagnéticos. Como foi o caso aqui, né, ocorreu um campo em sentido contrário, então existe aí um material que ele é classificado como diamagnético. Nossa resposta final. Perfeito? Confirmando aqui nosso gabarito, material diamagnético. Então é isso, Hélio Giordano. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto.